Salve, salve aí pessoal do canal Umbanda Responde, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo. Então antes da gente iniciar, a gente pede para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder o conteúdo. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo dia. É isso mesmo, gente, vídeo diário, tá certo? E eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é o link lá do canal Patrick de Oxóssi, tá? Que é um canal onde a gente vai gravar variedades lá, tá? Também relacionados, é claro, ao espiritual. Sempre que eu estiver fazendo alguma coisa relacionada ao espiritual, a gente vai estar trazendo ali nesse canal Patrick de Oxóssi. Vai lá e curte. E acompanhe também. Pessoal, todo mundo sabe que o foco do canal é sempre tirar as dúvidas das pessoas. E é claro, sem mais delongas, não vamos alongar, porque eu fiz um vídeo tão longo esses dias para trás, gente, que deixaram lá nos comentários. Meu Deus, só depois de 10 minutos que ele vai falar realmente sobre o assunto. Então, vamos sem delongas, né? Começar com a primeira questão aqui, que é Davi Pro Gamer, né? Ele coloca o seguinte: boa tarde, Patrick, boa tarde. Assisto todos os seus vídeos. Nunca tive a chance de assistir o ao vivo. Gostaria de saber, quando eu era mais jovem, uma médium que era amiga da minha mãe, que foi fazer uma defumação lá em casa. E quando ela passou o fogareiro, no caso o defumador, né, em cima da minha cama, subiu uma chama muito grande. E ela disse que eu carregava Maria Padilha. Só que nunca incorporei. Falei para ela que não tinha vontade de participar, mas tenho curiosidades. Será que fiz errado? Ela disse que não tinha problema eu não incorporar, mas que ela seria minha guardiã. Isso será verdade? A gente, é um pouco complicado a gente confirmar, porque não tem como confirmar uma coisa dessa, tá? Eu, particularmente, não tem como confirmar só de ver um comentário assim. Eu não posso falar pra você que realmente você seja médium de Maria Padilha, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui, né? Se uma pessoa que entende, na maioria das vezes, pessoas que têm essa capacidade de simplesmente falar, só de olhar pra pessoa, isso quer dizer que a pessoa ela é sensitiva, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande e através dessa sensibilidade ela consegue captar a energia da entidade ou daquele espírito que está ao seu redor. Então provavelmente essa pessoa ela sentiu essa energia da Maria Padilha e disse que você tem a Dona Padilha aí como guardiã, tá? Que você tem a Dona Padilha ao seu redor. A única coisa que eu acho engraçado, pessoal, é as pessoas hoje em dia só falarem sobre Maria Padilha e Maria Mulambo, tá? Isso aí é o que eu acho um pouco meio que... vamos dar um exemplo meio que banal em certo porém ali, nada contra, mas eu vejo que a maioria das pessoas hoje, né, quando vai falar algo, ou fala da Padilha, Maria Padilha, ou fala da Maria Mulambo, não fala da Colondina, né, não fala da Kiezan, não fala de outras pombogiras que não são conhecidas. Nada contra, mas a gente sempre tem que analisar as coisas, né? Por que tá falando só da Padilha? Porque hoje em dia todo mundo tem uma Padilha e todo mundo tem uma Mulambo. Parece que as outras entidades já acabaram meio que sendo esquecidas pelo povo. Meio que complicado, né? Mas enfim, isso que eu disse é apenas uma reflexão para vocês. Mas vamos lá. Se o Dave Pro Gamer fez errado, não, ele não fez errado não. Primeiramente, o que a gente tem que entender? Quando nós temos, ou quando quando uma entidade nos acompanha, isso não quer dizer que devemos incorporar aquela entidade, tá bom, pessoal? Isso aí é uma das regrinhas básicas que você que é médium, você que vai adentrar para a Umbanda e você que busca ou está querendo entrar para a Umbanda, você tem que entender que ter uma entidade ao seu lado não significa que você deve incorporá-la, tá? Porque incorporação em si, nem sempre ela se faz necessário. A incorporação, é claro que ela pode ajudar, ela pode auxiliar, né, a você e a outras pessoas, mas devemos entender que as entidades, elas sempre estão ao nosso lado, ao nosso redor, trabalhando no nosso espiritual e nos ajudando na nossa evolução. Então nem sempre a incorporação ela se faz tão necessária assim. Dito isso, pessoal, o que a gente entende? Vamos dar um exemplo aqui. Pessoas que não fazem parte da religião. Pessoas que não fazem parte da Umbanda, nem do Candomblé, nem de religiões afro. Essas pessoas que às vezes nem têm esse conhecimento, também carregam Exu e Pombogira, mesmo sem elas saberem.
E mesmo sem elas saberem, ali vai estar o guardião dela, ali vai estar a pombogira dela, a guardiã e as outras entidades, os seres benevolentes, auxiliando aquela pessoa para que ela possa conquistar o que precisa, para que ela possa evoluir. Então a questão da incorporação, muitas das vezes isso está impregnado demais na cabeça dos médios. Lembrando que o necessário é apenas a gente entrar em contato com o nosso espiritual, porque a entidade ela sempre vai estar nos acompanhando, mesmo se trabalhamos ou se incorporamos ou não. É claro que a gente tem que entender, né, pessoal, que a incorporação ela auxilia muito o médio, porque ela vai estimular os campos energéticos do médio, dessa forma facilitando a sua evolução. Diferente aquelas pessoas que não desejam ou que não querem incorporar, tá? Mas isso é uma questão para vocês entenderem, tá bom? Deu para vocês entenderem aí sobre esse assunto? Qualquer dúvida já sabe o que fazer, deixar aí nos comentários, se inscrever no canal, né? Claro, não esquece para você comentar, para você deixar sua dúvida, você precisa ser inscrito aqui do canal, não esqueça disso. Mas vamos lá. Agora, a próxima questão aqui, ela é muito intrigante, que eu quero... Intrigante em termos, mas muitas pessoas não explicam isso. Não explicam isso a fundo. Que a Edna Cristina, olha que interessante, ela coloca assim, ó: boa noite, Patrícia. Na verdade é Patrick, viu, Edna? Provavelmente ela deve ter escrevido errado, mas tudo bem, boa noite. Me disseram que meus caminhos do amor foi fechados por Odu. Não entendi. E como faço para abrir os meus caminhos? Ou seja, meus caminhos amorosos estão fechados pelos Odus. Eu não entendi como é que eu faço para abrir. A primeira questão que a gente tem que tentar explicar para vocês é o que são Odus. O que é Odu? Eu vou tentar falar de uma forma clara, básica e meio que abrangente para você entender o que é Odu. Porque se eu for explicar a fundo, passo a passo, além de demorar uma eternidade, muitas pessoas não vão entender. Vamos lá. Odus são como se fossem segmentos ou até mesmo como se fossem signos, tá? Ou energias, tá? Que acompanham o médium, tá certo? Lembrando que esses Odus, essas energias ou esses signos em si, eles são uma história, tá ok? De vida. Vamos dar um exemplo assim. Dentro desses Odus, a gente consegue ter em nossas vidas aquilo que pode nos auxiliar, aquilo que pode nos atrapalhar, os alimentos que podem ser bons para nós, aqueles que podem ser ruins. Vamos dar um exemplo que seja como se fosse um signo. Vamos dar um exemplo, o signo de Áries. Quem é de Áries não pode fazer isso. Quem é de Áries pode fazer aquilo. Quem é de Áries, a lua boa para os arianos é essa lua. Para quem é de Áries, tomar um banho de mar revigora. Vamos dar um exemplo que seja quase da mesma forma. Tá? Eu estou explicando dessa forma aqui, pessoal, para você entender mais fácil, mais simples. Lembrando que Odu tem muito mais mistério ali dentro de Odu. Lembrando, vamos dar mais outra coisa, questão aqui para nós, que muitas pessoas confundem o orixá de cabeça, o orixá regente da coroa, com o Odu. Não. O seu orixá, ele é um. Você tem um Odu que provavelmente também vai carregar uma história do seu orixá, tá ok? Provavelmente você vai ter um Odu que vai ter uma história ali que estará carregando o seu orixá. Então vamos dar um exemplo aqui que eu seja de Oxalá e você também seja de Oxalá, tá ok? Mas ali o meu signo regente, né, ou seja, o seu Odu, o meu Odu regente é Ossá, certo? O meu Odu é Ossá. E nesse Odu, Ossá, eu sou de Oxalá, meu orixá regente é Oxalá, então eu pego todas as características de Oxalá, vamos dar esse exemplo. Só que o meu Odu, meu signo é Ossá. Então nesse Odu, né, Ossá, fala que Oxalá, ele é um pouco mais agressivo. Neste Odu, fala que Oxalá é aquele mais inquieto. Beleza. Você tem Oxalá também na coroa. Você carrega as características do orixá Oxalá. Só que diferente de mim, o seu Odu é o Odu Wariô.
o Ariô. Vamos dar um exemplo assim, né? O Oriô, vamos dar um exemplo, o Ariô. Nesse Odu, o seu Oxalá ele é mais calmo. Nesse Odu, nesse signo, o seu Oxalá ele é mais tranquilo. Então, mesmo nós dois sendo filhos de Oxalá, o Odu ele vai, né, auxiliar para tomar uma característica diferente, né, e uma percepção diferente, um contexto diferente em cima do seu orixá, tá ok? Então, sim, o Odu ele é muito principal, tá, na cabeça do médio, do filho de santo ali. Aí a gente vai entrar naquela outra questão. Dentro da Umbanda, tá, pessoal? Dentro da Umbanda, os Odus eles não são cultuados, tá bom? Os Odus não são cultuados dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda se trata somente do orixá de cabeça. Então é cultuado no orixá de cabeça. Tudo que se refere à energia, modo de ser, enfim, é só está ligado ao orixá e não ao Odu. Já o Candomblé, como outras vertentes na ação, é falado sobre o Odu. Vamos dar um exemplo, para conseguir captar algumas energias, algumas características e algumas coisas na vida daquele médium. Então, cada doutrina, cada religião tem uma forma de fazer isso. A Umbanda, ela é somente ao orixá, a filho de tal orixá, e depois a gente tem a ligação com as entidades, que são os eguns, os espíritos, né, benevolentes, as entidades. Já o Candomblé tem o orixá e o culto também, ali cultua também ali através, ou faz as suas consultas através dos Odus, que é para o quê? Para direcionar, para poder canalizar algo. Aí dentro dessa questão a gente tem o quê? Resumindo para vocês, como eu falei aqui, um Odu, ele é como se fosse, eu estou deixando isso bem claro, entre aspas, não é a mesma coisa, é só dando um exemplo para todo mundo entender. Como eu disse para vocês que o Odu, ele é similar ali, ou como se fosse a mesma coisa de um signo, tá? Um signo ou um Odu, ele tem os seus lados positivos e ele tem os seus lados negativos, tá ok? Só que diferente, tá? Diferente de um signo, tá? O signo é o seguinte, o signo tem ali o seu lado negativo, então você vai carregar aquele seu lado negativo, tá certo? Vamos dar um exemplo assim, no signo você carrega o seu lado negativo também. No Odu, o Odu ele tem o seu lado negativo também. Só que o que acontece? Aquele lado negativo do Odu, ele não vai te prejudicar, ele não vai te fazer mal, a não ser que esse lado negativo do Odu que você carrega, ele seja ativado. Sim, para que o lado negativo de um Odu que você carrega, né, comece a te prejudicar, esse lado negativo ele tem que ser ativado. E como ele vai ser ativado? De várias formas, pensamentos, atitudes, escolhas, magias que são feitas direcionadas a você, inveja, olho gordo. Então, são energias que vão ativar esse lado negativo do seu Odu. Então, vamos dar um exemplo que o lado positivo do seu Odu que você carrega, ele deixa você uma pessoa calma, tranquila e amável para todos. Um exemplo. Só que aí você sofreu de uma magia. Ou então você é uma pessoa que xinga muito, come alimentos que não são bons para você, um exemplo. Então você ativa o lado negativo do seu Odu. Então o seu Odu ele se transforma em negativo. Ele não está mais positivo, ele está negativo. Aí ao invés dele deixar você mais amável, né, mais carismático, ele vai te deixar você nervoso, ele vai deixar você com a cabeça doendo, ele vai fazer com que as pessoas se afastem de você, que as pessoas briguem com você. Esse é o lado negativo do seu Odu. Vamos dar um exemplo. E, é claro, todo Odu tem o seu lado no amor e por aí vai, tá bom? Aí, é claro, o que é preciso fazer para trazer essa positividade? Se tratando de Odu, aí vai ser sim necessário fazer firmezas, oferendas, ritualísticas, até mesmo trabalho, tá ok? Para tirar essa energia que está fazendo com que o Odu se torne negativo. Então vai ser necessário realizar trabalhos, será necessário realizar ebós, ou seja, trabalhos em si, para tirar essa energia que está fazendo com que o Odu fique negativo, tá?
Ah, e deixando claro aqui pra vocês, viu, pessoal? Quando eu tô falando de Odu, eu falei pra todo mundo que eu tô explicando aqui de uma forma simples, tá? A gente tem como principal 16 Odus. Só que esses Odus, eles carregam várias conexões. Vamos dar um exemplo. Esses Odus, eles carregam várias outras conexões. Então, de 16 Odus, a gente vai ter ali no mínimo, viu, gente? Isso tem muito mais. Por isso que eu falo que estudar Odu é uma questão bem complexa, complicada, tá? Porque a história de um Odu, tá certo? A energia de um Odu, tá? Ela é muito extensa. Então, por isso que quem joga Búzios, ele tem que entender um pouco sobre Odus, não precisa entender tudo, mas ele tem que entender um pouco, porque é através dos Odus, certo? Que ele vai passar uma consulta, falar algo da vida da pessoa e por aí vai. Então, o que acontece? Desses 16 Odus, eles vão ramificar, vamos dar um exemplo assim, né? Para outros 300, 250 outros Odus. Vamos dar um exemplo. Vão ramificar para 200 outros 50 Odus. Então o seu Odu ele pode carregar uma característica tal, e você tendo o mesmo Odu de uma outra pessoa pode assumir uma característica tal diferente. Entendeu, pessoal? Então isso aí é uma questão bem complexa. Mas de forma resumida eu espero que vocês tenham entendido isso. E é claro, se ficou alguma dúvida para vocês sobre essa questão, a gente pode trazer aqui mais vezes. Basta você deixar nos comentários aí. Lembrando que, gente, para você deixar aí nos comentários, você precisa ser inscrito do canal. Não esqueça disso. Então se inscreva. E vamos lá, né, pessoal? Vocês viram aí, vocês estão vendo que o canal, o foco do canal é responder aos inscritos, é sempre trazer informação. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos levar também informação para outras pessoas. E como é que a gente faz isso? Levar informação para outras pessoas? Compartilhando, gente. Né? Porque quantas pessoas que estão negativadas por Odu ali e não sabem nem o porquê, e não sabem nem o que fazer. Então compartilha, tá bom? Vai estar ajudando muito as outras pessoas. Né? Você vai estar ajudando. Pessoal, mas é isso. Encerrando esse vídeo, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que todos tenham gostado e entendido. Que nossos orixás, nossos guardiões nos dê força, nos proteja e nos guie. Amém. Tarui. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.